volta, né, eu vou fazer a chamada de vocês. Professor, a Jussiele está assistindo comigo, que ela não está conseguindo entrar pelo notebook dela. Ah, tudo bem. Vocês estão vendo a tela? Da frequência? Sim, sim. Sim, estamos vendo. Eu já estava com ela pronta aqui, enquanto vocês estavam ali. Então, aí, está presente, né? Deixa eu ver. Presente. Alciana também. Amanda, está presente? Conseguiu? Tá, não. Ana Beatriz. Também. Ana Vitória está. Felipe Aires. Flávio Renner. Francinaldo está. Adriel Presente. está. Francisco Macedo. Tá aqui. Gabriela. Jussiele. Presente. Helison. Ah, o Helison está de atestado, né? Isso. Isso. Ícaro. Ícaro não tá, não. Presente. O Itamar está. A Jéssica está. José Ângelo. José Crisóstomo. A Lueli. Lueli está. Lueli está. Oi, tá precisando. Dá mais costa. Lueli não está não, né? Meu áudio tá ligado. Não, professor, tá não. Matheus está. A Mari está. Mari está, né? Falta falta. Não respondeu, acho que não está não. Pablo Henrique. Professor, estou aí também. Presente. Pablo Henrique tá aqui. Pablo Henrique está aí, né? Pablo Anderson está. A Sara. O Itamar estava presente. Ah, Botei, Itamar, presença para você. Aqui a gente marca somente quem está faltoso. Vanessa, Pedro Henrique, está, né? Luiz Araújo. Obrigado, professor. Muito obrigado. Ah, Luiz Araújo, está aí? Não, o cachorro. Deixa eu ver aqui o que é que estão me falando aqui. No... A Sara Isiele está presente. Ah, a Sara está aqui. Pronto, Sara. Professor, eu também estou presente, porque demorou eu entrar aqui. Cara. Não, já coloquei para você. Não se preocupe, não. Relaxa, Pronto. relaxa, relaxa. Relaxa aí, Adriel. Pode cartão. Vamos voltar aqui para o nosso tema. Não sei, olha bem. Então, pessoal, vou só gravar o áudio de vocês. Qualquer coisa, você levanta a mão ou fala aí no bate-papo aí para poder destravar o som. Então, vamos lá. É só para abrir o som de vocês novamente. Vocês ficaram com alguma dúvida relacionada a essa parte do nome empresarial? Não. Não, professor, não. Tá de boa. Pronto. Então, pessoal, eu vou ter ainda uma classificação que nós chamamos quanto à estrutura. Quanto a essa estrutura, eu vou ter lá, aliás, quanto à função, eu posso ter eles sob firma e sob denominação também. Essa classificação, ela também, ele vai ser, eu posso dizer, quanto à função ele é firma, quando ele também tem um nome baseado na sua assinatura, com nome civil. Denominação, quando ele tem base o nome empresarial, um nome chamado nome fantasia também, né? Então,
eu coloquei aqui, o empresário individual, que é aquele que é o mais padrão, é aquele que a gente vê no nosso dia a dia. O empresário individual, ele somente pode autorizar firma, ou seja, baseado no seu nome civil. Ele pode abreviar ou não esse nome civil. E também pode agregar o nome, ao seu nome empresarial, o ramo da atividade. Por exemplo, eu tenho um nome civil aqui de uma pessoa fictícia, Antônio Silva Pereira, né? Eu posso ter uma empresa chamada, que é um empresário individual, Antônio Silva Pereira, que é só o nome dele. Eu posso ter A.S. Pereira. Eu posso ter Silva Pereira. Eu posso ter S. Pereira, vírgula, livros técnicos. Ou seja, eu posso ter apenas o nome dele civil completo. Eu posso ter o nome dele civil completo agregado com o nome do ramo da atividade, ou eu posso ter o nome abreviado agregado ao ramo da atividade. Eu coloquei para vocês aí um nome da pessoa que eu tenho 4 formas de escrevê-lo, né? Então, isso aí no empresário individual é muito comum. Geralmente se coloca igual o nome civil. Por exemplo, o meu é Dalman Medeiros Barbosa Santos, seria o nome do meu empresário individual. Lembro a vocês, eu não posso utilizar apelidos nem hipocorísticos, que seria uma espécie de abreviatura. Eu não posso admitir, por exemplo, Tico, Senhor, Cuca, Chico, Tonico, Zé, Josi, já que o nome é Josiane. Não posso admitir Josi, Mundico, que vem de Raimundo. Eu não posso Chico, que vem de Francisco. Eu não posso admitir isso, até porque senão, se eu admitisse dessa forma, eu estaria quebrando um princípio, que é o nosso princípio da veracidade, que é um princípio muito importante no nosso nome empresarial. Eu vou até voltar aqui para vocês. Ponto 2, ele vai trazer lá, o nome empresarial deve retratar uma situação verdadeira desse nome empresarial. Então, se eu tenho um nome empresarial, ele tem que corresponder à verdade, já que nós temos dentro desse princípio. Se eu pego um hipocorístico ou um apelido, eu estaria tratando de um resumo, que não corresponderia à verdade. Não poderá coexistir na mesma entidade federativa 2 nomes empresariais semelhantes. Por exemplo, eu não posso ter 2 empresários individuais com o mesmo nome, porque seria também uma quebra ao princípio da novidade, que também é bem importante a gente deter e ainda conter. Sociedade em nome coletivo. Pessoal, não se preocupe que empresário individual, sociedade limitada, sociedade em nome coletivo, nós vamos ver a característica de cada tipo societário dele mais na frente. O importante é, nesse primeiro momento, vocês aprenderem como é que se faz o registro do nome empresarial. Então, eu vou ter aqui, sociedade em nome coletivo. Eu tenho, adota-se apenas firma social, que pode ter por base o nome civil de algum ou de todos os seus sócios, por extenso ou abreviadamente. Se não constar o nome de todos os sócios, é obrigatória a utilização da partícula e companhia, ou então empresarial e CIA. Poderão os sócios agregar ou não o ramo da empresa correspondente. Vamos lá traduzir esses 3 parágrafos aqui no exemplo que eu coloquei. Nome dos sócios: Antônio Silva, Benedito Pereira e Carlos Souza. Então, eu vou ter uma sociedade de nome coletivo que pode ser Pereira, Silva e Souza, ou seja, apenas com base no nome civil, com base em firma. Eu posso ter Antônio Silva, Benedito Pereira e Carlos Souza, que também ele vai ter com base a firma. Eu posso ter A.Silva, B. Pereira e Souza, livros técnicos, ou seja,
Eu peguei a base nome civil e agreguei o ramo da atividade. Lembra vocês, poderão agregar o ramo da atividade. Ou seja, é facultativo. O sócio escolhe se coloca ou não o ramo da atividade. Assim como eu poderia ter Antônio Silva e Cia, ou então Antônio Silva e o nome companhia por extenso. Por quê? Se eu coloco e Cia e coloco e companhia, eu estou colocando que eu dou a entender a vocês que eu tenho mais pessoas nessa minha sociedade. O aditivo companhia, ele pode ainda ser substituído por irmãos, filhos. Por exemplo, eu posso ter Antônio Silva e irmãos. Ou seja, todos os irmãos dele vão compor essa sociedade em nome coletivo. Uma forma para eu poder identificar e poder registrar esse nome empresarial. Eu posso ter ainda um outro tipo de sociedade que nós chamamos de sociedade em comandita simples. A sociedade em comandita simples, ele vai ter um nome empresarial composto por firma, né, que é aquele nome civil nosso, onde consta o nome civil de um sócio ou dos seus sócios comanditados, por extenso ou abreviado. Não se preocupe, sócios comanditados nós vamos ver mais na frente, o que é sócio comanditado. O importante é você saber que vai constar o nome de um sócio ou de mais sócios no nome civil, seja ele por extenso ou abreviado. Os sócios comanditários não podem ter seus nomes aproveitados. Estão me perguntando aqui, pessoal, só quebrando um pouco o raciocínio, já que foi quebrado. Há uma igreja. Professor, uma dúvida. Uma igreja é a mesma coisa de empresa juridicamente falando? Não. Empresas, se você for olhar lá no Código Civil, eu vou prometer para vocês que na próxima aula eu posso trazer isso para vocês. Na igreja, em geral, ela pode ou não ter personalidade jurídica. Geralmente ela tem. Só que uma igreja, ela é em forma de associação. E aí, se você pega uma associação, ela não vai ter finalidade lucrativa. Lembra vocês, empresa ela vai sempre ter uma finalidade lucrativa. Se ela não tem finalidade lucrativa, ela não é empresa. Por quê? Os sócios visam o lucro. Eu posso ter, sim, uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica, eu posso ter. Porque dentro da pessoa jurídica eu tenho. Se você pegar o município de Teresina, ele tem uma pessoa jurídica. Se você pegar associações de bairro, tem uma pessoa jurídica, mas elas não são empresas. Igreja também, elas têm pessoa jurídica, mas não são empresas. Elas têm pessoas jurídicas, ou seja, elas são capazes de atuar perante a Receita Federal, perante o Fórum em Geral, que é o Tribunal de Justiça, mas elas não são empresas porque elas não visam o lucro. Tudo bem, pessoal? Então, fica atento a isso. Então, igreja é uma pessoa jurídica, sim. Pessoal, existem perguntas que vocês podem colocar para mim reservadamente ou aberta para todos. Tem um campozinho aí no bate-papo aí que vocês podem perguntar reservadamente ou aberto. Se colocarem aberto, eu falo o nome de quem perguntou. Se não colocar, se colocar apenas reservado, eu apenas leio a pergunta. Então, para ficar, que às vezes a pessoa tem um pouco mais de vergonha, e aí fica mais fácil. Então, alguém perguntou sobre a igreja. Então, está respondido aí quem perguntou. Se alguém tinha a mesma dúvida, já retirou. Então, vamos lá, continuando. Então, eu tenho os sócios comanditários não podem ter seus nomes. Sócios comanditários não podem ter seus nomes aproveitados, já que ele não tem responsabilidade ilimitada. É obrigatória a utilização ainda da partícula e companhia na sociedade comandita simples.
eu ainda posso agregar ou não o ramo do negócio da atividade jurídica. Então, eu vou ter aqui uma sociedade comandita simples, que eu tenho sócio Antônio Silva e Benedito Pereira. Antônio Silva, eu tenho Antônio Silva, vírgula, Benedito Pereira e CIA. Ou seja, eu tenho duas pessoas aqui que são sócios comanditados e eu ainda tenho um terceiro, que aí por isso que eu coloquei e CIA. Eu posso ter B. Pereira e companhia, eu posso ter Silva, Pereira e companhia livros técnicos. São formas de eu colocar esse nome empresarial. Eu ainda tenho sociedade em conta de participação. É um tipo societário que eu vou explicar para vocês mais na frente, nas próximas aulas, mas a sociedade em conta de participação, por sua natureza de sociedade secreta que nós temos, é proibida adotar um nome empresarial. É proibido anotar um nome empresarial que denuncia a sua existência. Então, eu vou ter lá, dentro da sociedade em conta de participação, uma chamada sociedade secreta, em que é proibida a utilização, adotar-se um nome empresarial que denuncia a sua existência. Então, só recapitulando, pessoal, vou voltar um pouco o slide para vocês. Nós vimos aqui até agora, nós temos um empresário individual, que é com base em firma, ou, aliás, empresário individual que vai adotar firma. Nós temos sociedade em nome coletivo, que eu posso ter firma, vou ter a firma acompanhado do seu ramo da atividade, que é a sociedade em nome coletivo. Nós já tratamos da sociedade comandita simples e nós estamos tratando também da sociedade em conta participação, que por sua natureza secreta, ela é proibida adotar um nome empresarial que denuncia a sua existência. Eu ainda vou ter, pessoal, a sociedade limitada. Sociedade limitada, ela vai girar sob firma ou denominação. É muito comum, sim, você utilizar principalmente a denominação para sociedade limitada. Sociedade limitada, como eu já disse para vocês várias e várias vezes, é o tipo societário mais comum. É hoje, junto com a sociedade anônima e a sociedade limitada, são os tipos societários mais comuns e os mais importantes que eu acho. Então, esses dois tipos societários são os dois que nós gostamos de abordar um pouco mais de exaurir, até porque ele é mais presente na nossa realidade, juntamente com o empresário individual. Então, eu vou ter sociedade limitada, ela vai gerar sob firma, que ela é com base no nome civil, e denominação, que tem como base o nome fantasia. Se o empresário optar por firma, ele deve incluir o nome de um ou de alguns sócios, podendo ainda aplicar o nome de todos esses sócios, seja por extenso ou abreviadamente, utilizando essa partícula e CIA ou e companhia, sempre que ele omitir o nome de pelo menos um deles. Por exemplo, eu posso ter um tipo societário, Edelman, Itamar e Alciano. Então, Edelman, Itamar e Alciana Cosméticos são tipos societários, são tipos societários, né? Maiara, eu já coloquei a frequência e eu coloquei presença para você, já que você estava presente na primeira parte da aula. Então, não se preocupe, viu, Maiara? Pessoal, quem estava presente na primeira aula, que quando a gente foi reiniciar a segunda, demorou um pouco mais, eu fui colocando a frequência para vocês e eu coloquei presente para quem já estava na primeira aula. Então, não se preocupe com quem estava presente. Então, continuando lá nossa temática aqui. Então, eu vou ter aqui a sociedade limitada, que é a sociedade mais importante no nosso tipo societário. É importante a gente observar que na sociedade limitada, sempre ele vai utilizar a expressão limitada. Deixa eu grifar aqui para vocês.
ela vai usar a expressão limitada. Eu posso ter essa expressão dessa forma, ou eu posso ter a expressão da seguinte forma: limitada. Então, eu vou ter limitada de uma forma e limitada LTDA. São as duas formas que eu posso utilizar dentro da sociedade limitada. Então, eu estou aqui no exemplo. Deixa eu colocar aqui para ver se eu digito aqui para vocês. Então, imagina o tipo societário. Que tem Edelman, Alciana e Itamar. Nesse tipo societário, pessoal, eu posso... E o ramo da atividade que eu trabalho vai ser venda de camisa, vendas. Deixa eu ver aqui. Combustíveis. Combustíveis. Então, estou trabalhando com combustível. Então, eu posso ter uma sociedade limitada. Ficaria Edelman, Alciana e Itamar, combustíveis. É possível? É. Lembro a vocês que eu posso ter dessa forma e assim. Então, aqui seria a minha sociedade limitada. Edelman, Alciana, Itamar, Combustíveis Limitada. Botou um vírgulazinho aqui assim. Então, esse seria o nome da minha empresa. Eu posso ter ainda seguinte forma: LTDA. Edelman, Alciana e Itamar Combustíveis Limitada. Eu posso ter ainda A ponto aliás, pessoal, Itamar, deixa eu colocar aqui para vocês, e companhia Combustíveis Limitada. Combustíveis limitados. Ou seja, a partícula companhia ele está me dando a entender que existe mais outros sócios. Não posso definir apenas com esse nome empresarial se é um sócio, é mais um sócio, se são 3 sócios. Eu estou apenas indicando a você que existem sócios que eu não coloquei no nome empresarial. Imagina uma pessoa jurídica que eu tenho 100 sócios. Vai ficar humanamente impossível eu colocar 100 sócios no nome empresarial. Então, se eu tiver poucos, geralmente eu coloco o nome deles no nome empresarial. Se eu tiver muitos, eu coloco a partícula companhia. Posso colocar companhia dessa forma, ou eu posso colocar ICIA Combustíveis Limitada. Combustíveis é o ramo da atividade. Poderia colocar gêneros alimentícios. Poderia. Edelman, Itamar e companhia Gêneros Alimentícios Limitada. Poderia, né? Aí o ramo da atividade aqui seria gêneros alimentícios. Todos entenderam, pessoal? Entendeu? Sim. Ok. Tudo certo, né, pessoal? Então, vamos lá continuar a nossa aula. Deixa eu ver agora como é que eu tiro essa digitação aqui. Pronto.
Então, é obrigatório utilizar a expressão limitada. O artigo 1158, parágrafo 3º do Código Civil, ele vai trazer isso para a gente. Eu ainda tenho a adoção, quando eu adoto firma, é optativa a identificação do ramo da atividade do nome empresarial. Quando eu adoto a denominação, é obrigatória a identificação do ramo da atividade. Ou seja, se eu utilizar firma, é optativa a utilização do ramo da atividade. Se eu tenho denominação, que é um nome fantasia, é obrigatória a utilização do ramo da atividade. Então, vamos lá. Aqui. Vocês conseguem ver o mouse, pessoal? Consegue, né? Sim. Sim, professor. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Sociedade anônima. Deixa eu ver aqui. Alguém está fazendo alguma pergunta? Deixa eu ver logo aqui. Ah, sim. Só o pessoal afirmando aqui. Só voltar aqui um pouquinho para vocês. Então, pessoal, só voltando aqui o slide, porque quando eu fui digitar, avançou muito rápido. Então, eu vou ter aqui, na sociedade limitada, o artigo 1158, parágrafo 3º, depois vocês deram uma olhadazinha para arrematar a leitura do Código Civil de vocês. Eu tenho também ainda a sociedade anônima. Sociedade anônima, ela vai adotar a denominação, apenas a denominação. Fica atento. Sociedade anônima, ela vai adotar apenas a denominação. E lembro a vocês que sociedade limitada, ela posso utilizar a firma ou denominação no seu nome empresarial. Então, eu vou ter aqui Antônio Silva Limitada, né? Não coloquei aqui o nome, o ramo da atividade, coloquei apenas o nome. Coloquei aqui para você, Silva Pereira. É só o nome civil, a firma, né? Acompanhado da partícula limitada. A Silva Pereira Livros Técnicos. Também, nome civil acompanhado. Alvorada Comércio Livros Técnicos. Nós temos a Alvorada, ela é um nome fantasia. E de acordo com o que está dizendo aqui para a gente, denominação é obrigatória a identificação no ramo da atividade. Então, só para a gente concluir nossa aula de hoje, vou digitar aqui para vocês. Vamos lá, voltando ao nosso exemplo. Itamar, eu e Alciana. O ramo da nossa atividade é combustíveis. Então, eu posso ter lá Itamar, Edelman e Cia. LTDA. Posso. Não sou obrigado a botar o ramo da atividade. Posso colocar ou não. Mas se eu colocar Rede King, aí sim, eu tenho que botar o ramo da atividade. Combustíveis limitada. Ou seja, Rede King não é o nome de ninguém, não é nome civil de ninguém. Então, por não ser nome civil de ninguém, eu vou ter que colocar o ramo da atividade com o trabalho. Combustíveis ilimitada. Todo mundo entendeu, pessoal? Sim, professor. Pessoal, então a gente encerra por hoje. Amanhã a gente continua esse assunto. Tudo bem? Combinado, pessoal? Dúvidas? Tem alguma pergunta? Beleza, tá de boa. Tranquilo. Combinado. Vou deixar vocês se verem aqui novamente aqui. Estão se vendo? Ai, meu Deus. Professor, por que que nesse A, Silva e Pereira tem livros técnicos limitados?
O livro dos técnicos limitada, ele é optativo, no caso, quando tiver firma, não civil. Eu posso ter, como posso não ter. Tá. Quando for nome, fantasia, que nós chamamos de denominação, aí sim, é obrigatório ter o ramo da atividade. Tudo Tá. bem? Tá bom. Combinado, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Gostei muito, que hoje a presença foi maciça. Tchau, tchau. Vou estar pessoal. voltando para as aulas. Certo, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu. Pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite.